Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre conta com a presença de especialistas renomados que falam de temas importantes e interessantes para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nossa entrevistada aqui ao meu lado dispensa a apresentação. Analice Nicolau, jornalista, apresentadora, vai falar muito sobre jornalismo, sobre a história de vida muito interessante dela e sobre novos projetos e a comunicação nos dias atuais. Tudo isso a partir de agora, no programa Análise Direta. E nós estamos de volta ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. E como eu apresentei já na abertura, aqui ao meu lado, quero agradecer e também demonstrar minha admiração, minha honra por recebê-la aqui hoje. Muito obrigado. Analice Nicolau, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Kleber, agradeço a todo mundo que está assistindo, né? Sempre um prazer a gente poder conversar, né? Com pessoas que a gente sempre admirou, que eu também acompanho o seu trabalho, e eu acho que é isso que faz da gente, a cada dia, se tornar um pouco melhor, né? Como pessoa. E você já começou muito bem, porque você usou a palavra conversar. E essa é a proposta do programa. Isso aí. Não é uma entrevista, aqui é um bate-papo. Um bate-papo. Eu acho que assim, a gente que é jornalista, né, e eu acho que isso não vem somente para a gente, mas para todas as pessoas, a comunicação, às vezes, ela se perde, porque as pessoas deixam de conversar. Né? Elas acham que elas precisam se impor o tempo inteiro, que elas precisam julgar o tempo inteiro. E quando você está conversando, você não espera o julgamento de ninguém, você só quer se expressar. E outra coisa, como você como profissional também, a diferença da conversa e a entrevista. Isso. A entrevista é aquela coisa formal, técnica, que você quer extrair uma informação, às vezes até específica. A conversa não, é uma coisa solta e livre, principalmente, né? Não, e assim, a entrevista você vai tirar do especialista, né, o que ele tem de melhor ali. O bate-papo já não, a gente pode conversar, pode falar de tudo, pode falar até da cidade onde a gente mora. É verdade, a gente vai contar mais ao longo do programa. Agora, como eu disse aqui também, apresentando, é o nosso slogan aqui, sempre especialistas renomados de diversas áreas que muitas vezes não estão acostumados com esse formato, olhar para uma câmera, por exemplo, não é fácil. Às vezes, na primeira vez, intimida, às vezes a pessoa sabe, tem um conhecimento técnico, mas ela não consegue, na frente das câmeras, ela fica com vergonha, fica tímida, o que é muito natural. Agora você já não tem esse problema, né? Não, mas tem sim, Kleber. Às vezes, dependendo do dia, você olhar para a câmera, né, e saber que ali tem milhões de pessoas assistindo você, você se intimida, sim. Se intimida, mesmo depois de muitos anos trabalhando com televisão, a gente, dependendo do dia, a gente acaba se intimidando. E agora, no seu caso, são 17 anos na frente das câmeras. Aqui são suas amigas íntimas, né? Você já fala de perto com elas. Foram 17 anos só de SBT, né? Só de SBT, fora né? o que antes eu também tive um programa no Sul de esportes radicais, então aí já dá para contar quase 20 anos de TV. Conta um pouquinho da sua história no SBT, então. Então, a minha história no SBT começou com a Casa dos Artistas, né? Na época eu era modelo, vim do Sul, cheia de sonhos também para realizar. O jornalismo, ele requer credibilidade, né? Na verdade, as pessoas, o meio cobra, se colocar essa taxa de credibilidade, como se o jornalista não pudesse errar. Sim, mas eu digo que até hoje, eu já olhando para trás, eu vejo assim, a credibilidade você vai adquirindo com o tempo. Legal isso. Né? Você vai se tornando um profissional, você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai crescendo profissionalmente. Então, essa é a parte da credibilidade. É com o passar dos anos. Por isso que a gente vê, né, muitos jornalistas, eles ficam muito conhecidos depois que adquirem uma certa idade. Né? Não são jovens, aprendizes, né, que a gente fala. Mas, assim, é uma história linda. Eu espero um dia poder sentar, escrever um livro sobre tudo que eu vivi, tudo que eu vivenciei, todas as vitórias, as conquistas. Lógico que nunca foram somente coisas boas, né? Teve muitas coisas pesadas também, mas o jornalismo me ensinou a ser uma mulher mais forte. Então, eu acho que hoje, quando a gente vem falando, né, sobre a mulher empoderada, a mulher sempre foi.
Só que a gente precisava disso também, desse gás a mais, né? De ter mulheres que fossem representativas nesse momento. E daí veio o convite, depois da Casa dos Artistas, para entrar no jornalismo. Na época eu não era formada, né? Entrei somente como apresentadora. E depois de alguns anos que eu fui trabalhar com o Hermano Henning, é que eu fui prestar vestibular, fui fazer a faculdade e me tornei jornalista. Parece que já tinha um caminho, né, proposto para você nessa área, né? Já. Eu sou muito grata a Deus, Kleber. Legal, muito, falar muito, isso. muito, Legal. muito, muito. É algo que é da minha essência, né, da minha família. A gente foi criado em cima desses alicerces, né, de ter sempre Deus muito presente dentro da gente. E eu acho que Ele foi trilhando o meu caminho. E eu fui seguindo o fluxo. Legal. Né, e eu acho que às vezes muitas pessoas, até digo, né, para as pessoas que trabalham comigo, que a gente precisa ficar atento aos sinais. Né, os sinais que Deus dá, o movimento que é feito, porque às vezes a gente quer ir para o lado contrário e não é o lado contrário que é para a gente ir, é para esse lado mesmo. Então, ali eu fui trilhando o caminho do jornalismo, e é uma profissão que não acaba nunca, né? A gente pode ficar velhinho que a gente continua sendo jornalista. Legal. Muito legais as suas palavras e a gente sente a sua autoridade, esse poder que você fala na sua voz. Isso fica muito nítido. Quem ouve, sente e admira isso com sinceridade. Mas agora, melhor que as palavras é a gente ver um pouquinho. Ela preparou um trechinho do arquivo pessoal dela que a gente vai mostrar agora. Acompanhe. Ex-presidente deixa o prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em um comboio da Polícia Federal. O crime aconteceu há 10 dias no Morumbi, em frente a um condomínio de classe média alta. Michel Temer passa a faixa presidencial e deixa o Palácio do Planalto discretamente. Forte esquema de segurança restringe acesso do público e limita o trabalho dos jornalistas. A festa de comemoração pelo título da França na Copa do Mundo terminou em confusão nas ruas de time de hóquei mata 15 atletas. O ex-presidente Lula é destaque na imprensa internacional. Presas no Amazonas no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Polícia Federal para a penitenciária na região metropolitana do Rio. Bolsonaro tira fotos com crianças no Alvorada e responde sobre texto em que afirma que o Brasil é ingovernável sem conchavos. Será cremado amanhã em São Paulo o corpo da atriz Zete Fraser, uma das pioneiras no teatro paulista. Neymar se recupera em hospital de Belo Horizonte depois da cirurgia no pé direito. Pois é, né? Quem nunca viu esse rosto? Quem nunca teve essa companhia dentro de casa? Você já faz parte da vida de muitos brasileiros, né? É engraçado, Kleber, porque assim, tudo isso que a gente acabou de assistir eram vários horários, né? Eu sempre trabalhei e sempre estive muito disponível para o SBT. Então, assim, às vezes eu trabalhava a noite inteira de madrugada e faltava alguém durante o dia, eu ia lá para cobrir a pessoa também. Então, às vezes eu virava assim, noites e noites trabalhando, ia lá e cobria e estava tudo bem. Então, muitas pessoas viram todos os horários que eu trabalhei. Mas o meu forte sempre foi a madrugada, tanto que eu fiquei 12 anos apresentando com o Hermano Henning. Depois o Hermano Henning saiu do SBT e eu continuei na madrugada sozinha. E como é ter... Porque o trabalho na madrugada, eu já trabalhei também. Trabalhei 1 ano na madrugada. Mas 1 ano não quer dizer nada. 1 ano é a mesma coisa que você sair para jantar e numa balada e fica aquela ressaca no outro assim, dia. eu tenho uma pequena amostragem para te fazer essa pergunta. Tá. Porque não é só o trabalho de madrugada, mas a sua vida é modificada. Por isso que eu a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque não é somente eu, né? Daí vem mãe, pai, irmão, sobrinha, assessor, amigo. Eu dificilmente tinha uma vida social. Exatamente, isso que eu queria que você contasse para as pessoas. Porque assim, eu trabalhava de domingo, já para o jornal de segunda-feira de manhã, então eu trabalhava de domingo a sexta.
E no sábado, de 15 em 15 dias, eu ia apresentar o SBT Brasil. Então, no final de semana que eu não estava apresentando, eu ia para o Sul visitar os meus pais. Quando eu chegava lá, eu estava acabada. Ia para dormir lá? Não, eu queria só... Onde eu encostava, eu ficava. Então, assim, eu troquei totalmente, e isso foi se mostrando, né, gradativamente com o passar dos anos, o quê? O seu metabolismo vai deteriorando, a sua mente vai deteriorando, você não vai... Parece que você não está mais aqui totalmente, você vai desconectando, né, do seu corpo. Por quê? Porque você já não sabe mais o que é dia e noite. Às vezes eu dormi um soninho para ir trabalhar à noite, né, à tarde, no finalzinho de tarde, ali, tá, das 4 até as 6, porque eu chegava no SBT às 11 da noite. Teve dias que eu acordava assim, nossa, ai que bom, deve ser umas 10 horas da manhã. E eu achando que eu ia folgar, não, eu ainda tinha que ir trabalhar. Então chega uma hora que o seu cérebro, ele vai dando um tilt ali. Eu acabei tendo síndrome do pânico, em 2013 desenvolvi, depois fui me cuidar, fui me tratar, me reencontrei. Né? Então, também a saída do SBT em 2019 foi num momento em que eu precisava dar essa respirada, precisava oxigenar, ter noites e noites de sono tranquilas, né? Porque você tirar um dia, né, ou um ano fazendo isso, mas o meu foram quase 17 anos. Que coisa, isso causou danos realmente... Causa, é muito importante, eu acho, que a gente falar até nisso, porque né, a gente está no Setembro Amarelo, sobre a saúde mental, né, das pessoas. Então a gente exige tanto de nós mesmos, a gente exige tanto do outro, e as pessoas têm limites. Né? Elas precisam dormir, elas precisam descansar, elas precisam praticar alguma atividade, elas precisam se alimentar bem. Então, imagina uma pessoa que trabalha de madrugada, isso eu falo não somente de mim, mas segurança, os porteiros, o pessoal que... Né, pra gente valorizar. A gente valorizar o trabalho dessas pessoas. No seu trabalho tinha um glamour de aparecer na televisão de um nome. Mas e essas pessoas que enfrentam o mesmo problema? Mas fora esse glamour, vamos tirar o glamour, né? Exatamente. Quem sou eu quando as câmeras não estão mostrando? E eu acho que é importante, por ter esse glamour, você ser porta-voz dessas outras pessoas que não têm o mesmo glamour. Sim. E sofrem do mesmo jeito. E é muito importante, porque assim, eu que trabalhei durante essas madrugadas, tinham pessoas que trabalhavam comigo que tinham 2 empregos. Entendeu? E hoje eu vejo que nem os seguranças, porteiros que estão aqui assistindo a gente, eles também têm 2 empregos para poder ajudar a família, para poder educar. Então, como está a saúde mental dessas pessoas? A gente precisa olhar para isso. Eu acho que esse mês de setembro, e eu, né, como porta-voz, como você falou, ser uma porta-voz disso, porque eu já passei por isso, como a gente pode acolher essas pessoas e olhar para elas com mais empatia? Então, eu acho que não é só vir a Analice aqui falar da carreira dela, falar do que ela conquistou, do que ela vem conquistando. É muito mais além. Muito além. Tá? É muito mais. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas. Eu ia perguntar para ele quantos empregos ele tem. Você tem quantos empregos? Agora só esse, mas você já teve 2, porque eu sei. Só para apresentar o nosso câmera, né? Antônio Ferreira, então, grande parceiro aqui. O Antônio sabe o que é isso, de você, às vezes, chegar no final de semana... querer dar o seu melhor e você não conseguir. Por quê? Porque o seu corpo já não vai, não funciona. A sua mente já não funciona. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso também. Muito legal. Já me surpreendeu agora esse primeiro bloco, né? Foi além do jornalismo, virou até uma causa humanitária. Mas a Analice, uma das marcas da carreira dela é a versatilidade. Você acredita que essa mulher aqui até dança? Isso ela vai contar pra gente no segundo bloco. Não saia daí. E nós estamos de volta ao estúdio da Hit TV em São Paulo com o segundo bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. Hoje a convidada, como eu disse no primeiro bloco e repito, dispensa apresentações, Analice Nicolau, mais conhecida como jornalista, mais próxima do telespectador, na bancada, ali, naquele formato. Mas muito além disso, né, Analice? A sua carreira é marcada pela versatilidade
essa palavra te define? É verdade. Eu vou falar até uma frase que o próprio Silvio Santos um dia falou nesse programa de dança, né? A Analice é bombril, 1001 utilidades. Analice Bombril. Porque o que chamavam eu para fazer, eu ia. Você tá no SBT, né? Eu acho que qualquer pessoa que está assistindo a gente agora pensa assim, se eu trabalhasse no SBT, se eu fizesse parte do SBT, você ia fazer o seu melhor. Por que não aproveitar as oportunidades? Então, assim, na época, eu apresentei com a Cíntia Benini o Notícias Breves, que foram 2 anos. Foram 2 anos bons, mas também esse jornal chamou muita atenção das pessoas por serem 2 mulheres que tinham acabado de participar da Casa dos Artistas. Era inovadora, né? Era inovador. O formato com as mulheres. O Silvio né? trouxe a ideia de Orlando, de um jornal de Orlando. Verdade, eu lembrei disso agora. E a gente também caminhava, né, no estúdio. Que era outra novidade. Que era outra novidade. Olha como vocês estão à frente do tempo. Hoje Muito. Né? Então, assim, quando eu olho para trás e às vezes você entra naquele choque, né, de tipo, o que eu vou fazer da minha vida, principalmente durante a pandemia, após ter saído do SBT, eu comecei a lembrar assim, eu posso fazer tudo o que eu quero. Legal isso. Então, as pessoas também têm que começar a pensar isso. Elas podem fazer dentro do limite delas. E eu participei de muitas coisas no SBT. Eu fiz o jornal, daí a Ana Paula Padrão entrou na época, a gente foi para a parte de entretenimento. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Se eu fico parado, eu fico doente. Para mim, o dia tem que render até eu chegar assim, agora eu posso dormir. Esgotada, mas feliz. Daí veio a ideia de um programa de dança tal. Eu não sabia dançar. Ia ter um professor de dança com mais uma pessoa que seria convidada do público e esse professor ia ensinar. A gente chegou até a final. Né? Foram 7 meses de programa, Bailando por um Sonho, que também existe na Argentina, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu superei limites que eu jamais imaginei que eu ia superar. Então, eu acho que assim, é muito aprendizado. Você tem que estar aberto a isso. E eu acho que a vida, ela quer isso da gente, que a gente meta a cara, vai fazer, faça acontecer. Então, dancei, depois apresentei um programa de dança também com o próprio Silvio Santos. Né? Ele me chamou para apresentar junto com ele. É reflexo de que sua participação fez sucesso. Fez sucesso. E logo depois, também apresentei um programa com o César Filho de vídeos incríveis, que se chamava Ver para Crer. Então, assim, sempre fazendo coisas diferentes. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, ser polivalente, né? De estar, vou fazer isso hoje, vou fazer aquilo amanhã. Por quê? A gente viu aí que durante a pandemia, que a gente vem vivendo, todo mundo teve que ressignificar um monte de coisa. Todo mundo teve que se renovar. Quem ficou preso só aquilo que sabia, vai continuar preso só aquilo. Ou você pode ser alguém melhor. Né? E ajudar outras pessoas a serem melhores também. Vamos dar uma ideia, mostrar um pouquinho na prática essa faceta camaleoa que você tem. Então começou como modelo. Modelo. Os primeiros passos. Olha, vou falar para você assim, eu comecei como jogadora de handball. Eu joguei 10 anos handball pela prefeitura de Blumenau, desde o mirim, infantil, infante e juvenil. Daí fui ser costureira com a minha mãe, porque minha mãe não tinha condições de comprar tênis para eu ficar jogando, e já estava na hora de começar a trabalhar. Trabalhei como costureira da minha mãe, e nessa época comecei a participar de alguns concursos de beleza. E eu era toda desengonçada. Eu me vejo hoje e digo assim, menina, você se superou, hein? É difícil imaginar você desengonçada. Mas fui aprendendo, eu sempre queria aprender. E ainda estou nessa fase, eu acho que é isso que eu quero pro resto da vida. Tá sempre aprendendo algo novo. Então, fui jogadora, fui costureira, comecei a modelar, daí como eu tinha um corpo muito bonito, depois veio o convite da Casa dos Artistas, já estou fazendo um resumão, porque as pessoas já sabem bastante da minha história. Né? Mas é interessante mostrar. E sempre fui vendo o que eu podia melhorar. Eu acho que no lugar que eu fiquei mais tempo foi no jornalismo, 17 anos. Fazendo a mesma coisa. E agora você citou bem a pandemia, né? A pandemia, como a gente conversou até antes do programa
a começar a ser gravado, nada acontece por acaso. E a pandemia parece que forçou a humanidade, apesar de todo o sofrimento que a gente lamenta que tenha causado, a se reinventar também, a se modificar. Sim, sim. As pessoas, eu acho que a população mundial, ela sofreu uma atualização. Já que a gente está falando de mundo digital, legal, gostei desse termo. Já que a gente está falando do mundo digital também, nós precisávamos nos atualizar. A gente estava muito preso às crenças que nos limitavam e a gente precisa ver o mundo como algo novo. Foi um chacoalhão. Foi um chacoalhão. Tanto que eu digo que esse vírus foi um chacoalhão que a Terra levou e ele veio para o ar. E você, nesse processo, levou o seu chacoalhão pessoal? Eu levei, eu acho que todo mundo levou, né? E eu tive que também me ressignificar novamente. Então, eu vou ficar esperando uma TV me chamar, eu vou não sei o quê. Não, vou fazer o que tiver na minha frente, eu vou fazer. E daí eu entrei de cabeça no mundo digital. Não por coincidência, aliás, você saiu da TV um pouco antes desse processo todo ser desencadeado. Foi em junho de 2019, eu saí do SBT, e em dezembro de 2019 eu comecei a ir para o mundo digital, antes da pandemia. Mas assim, às portas da pandemia? Bem ali, então, eu e o meu vamos dizer meu ex-noivo, né, tinha um relacionamento, a gente montou um programa para o YouTube sobre viagens, que se chamava Vem Pra Rua. A gente lançou dia 9 de março, a pandemia começou dia 18. Como é que eu vou chamar alguém para ir para a rua e na pandemia que ninguém podia sair de casa? Então ali eu também tive que começar a olhar outras coisas, outras questões minhas, ver o que a gente poderia fazer. Daí, pesquisando, veio a ideia de fazer uma viagem de trailer. Então eu fui atrás de empresas. Teve a empresa de Santa Catarina que cedeu o trailer para a gente fazer uma viagem de 35 dias. Que legal. Acabou a viagem, acabou o relacionamento, mas eu continuo nesse mundo digital. Então eu montei a minha agência, né, de comunicação, que é a N-Connect, com uma sócia, e a gente vem aprendendo a se comunicar de uma forma diferente e atualizada conforme o mundo espera isso da gente também. A gente vai falar mais sobre essa agência, sobre esse trabalho digital, mas antes eu queria que você falasse outra faceta também, outra função que você desenvolve também com maestria, é ser mestre de cerimônias em eventos. Já fiz muitos eventos, viajei já ao Brasil bastante fazendo mestre de cerimônia, ainda faço. Eu acho que é algo que, assim, você tenha credibilidade, tenha o respeito do público, né? Eu trabalhei para isso. Então, eu acho que as empresas, elas querem isso, né? Alguém que traga mais ainda respeito para o produto delas. Então, eu acho que isso ajuda muito, não somente a agência a fomentar isso, né? Mas também as empresas a trazerem esse peso para o produto delas. Legal. E ela falou sobre mundo digital, sobre essa comunicação, esse novo modelo de se comunicar. E no terceiro e último bloco, essa especialista aqui vai dar umas dicas importantes para você de como usar tudo isso, né, toda essa tecnologia em seu favor. Então, não saia daí. Nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que acontece no estúdio da Hit TV em São Paulo, aqui no centro de São Paulo. Hoje, nossa convidada aqui, muito conhecida do nosso público, né, de todas, independente do logo. Tem algumas figuras que transcendem, né, essa marca, essa televisão e acabam conquistando esse carisma, e você, com certeza, Analice, é uma delas. Obrigada. E eu queria que você falasse agora sobre o futuro, né? A gente falou bastante do presente, do passado, vamos falar do futuro. E o futuro está muito ligado à agência AN, que são as iniciais, né? Do seu nome, Analice Nicolau, Connect. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, apresenta para as pessoas. Sim, a gente fala muito de futuro, né? O que a gente vai fazer no futuro, o que o futuro espera para a gente. Mas se a gente não fizer no presente,
não vai ter futuro. É verdade. Então, eu venho dessa linha de pensamento, né? Legal. O que eu posso fazer agora de bom? O que eu posso, na área da comunicação? Eu não estou numa televisão, mas de que forma eu posso me comunicar? Hoje eu tenho a coluna no Jornal de Brasília. Uma coluna? É uma coluna em que, assim, eu procuro, porque assim, a gente sempre viu muito, né? Eu vou falar Ana, sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos profissionais, sempre as mesmas empresas aparecendo. E hoje, quando a gente fala de marketing, muita gente confunde o marketing com propaganda. Não são as mesmas coisas. Muito então, assim, didático isso que você está falando. É totalmente diferente. Fazer uma publicidade é uma coisa. Agora, o marketing digital é outra coisa. O marketing, daí entra, né, o de carreira, que nem eu trabalho bastante com marketing de carreira. Então, são coisas totalmente diferentes. E eu acho que, assim, o que falta para a gente conseguir crescer juntos? A comunicação, que é o conversar. Porque muitas pessoas, elas querem o quê? Conversar, falar tudo o que elas querem, mas elas não querem ouvir. Né? Então, assim, nesses últimos anos, eu fiz muitos cursos, também de autoconhecimento, de terapia, de todo esse lado também um pouco holístico, para poder olhar para as empresas, não só como uma empresa, mas como uma pessoa, como uma família que tem por trás disso. Então, não são somente números, são pessoas, a gente lida com pessoas. E eu acho que é isso que a ANConnect, ela está começando assim, começou lá no começo do ano, pequenininha, mas está crescendo. E hoje a gente vem fazendo esse trabalho de comunicação. O meu sonho, como, né, sócia da agência, tudo, é reunir o máximo de profissionais que possam estar se comunicando. Então, assim, a gente trabalha com a melhor assessoria de imprensa, a gente trabalha com o melhor assessor de imprensa na área de digital, a gente trabalha com vai atrás dos câmeras, traz eles, vamos lá, Antônio, tá de folga? Vem trabalhar com a gente esse final de semana. Então, assim, é você trazer para perto profissionais bons, que têm qualidade, mas que também não são reconhecidos muitas vezes. Eu acho que eu vi isso muito nesses anos todos de televisão, e eu acho que muitos profissionais foram deixados de lado por falta de comunicação. E agora, muito legal o que você falou, e tudo isso com o seu feeling, de saber escolher com a sua experiência, com o seu tato adquirido ao longo desses anos Mas, todos. Ó, eu só estou aprendendo, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero fazer o meu trabalho. Mas é um diferencial, né? E é muito legal porque, assim, antes a gente estava conversando aqui, e está no ar agora, um documentário que a agência preparou para a cidade de Mogi das Cruzes. É mesmo? Que é um sonho meu de fazer no Brasil inteiro. Que é o quê? Eu acho que nós, brasileiros, queremos muito ir para fora e esquecemos da essência do nosso país. A gente esquece de colocar o pé no chão, de pegar na areia, de se comunicar com a natureza, de sentir a natureza. E o meu sonho é esse. Então, por que não começar pela cidade que eu moro, que eu adotei como minha? Então, Mogi das Cruzes me acolheu nesse último ano, conheci pessoas incríveis lá, eu me sinto em casa completamente. Muitas vezes a gente fala assim, né? Eu estou nesse planeta, nesse mundo, nessa cidade, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei se aqui é o meu lugar. Lá eu me sinto completa. Bom, então vamos ver todo esse sentimento aí num formato de vídeo, de imagens, enfim. Acompanhe. Eu duvido que você já tenha visto Mogi desta forma. Eu, Analice Nicolau, te faço um convite. Venha viver Mogi das Cruzes de uma forma diferente. A cada esquina, Mogi apresenta marcos de história e de cultura. Mogi é uma cidade muito diversa culturalmente, né? Nós temos a influência, a participação de muitos povos. Temos uma amálgama assim, de diversas culturas, né? E a feira é muito mais do que simplesmente adquirir o seu produto. É uma tradição, é cultura, faz parte da cultura do mogiano. A gente chegar nisso aqui
Demora quanto tempo? Mais ou menos 3 a 4 anos. O mais rápido, 3 anos. E a gente querendo que as orquídeas floresçam do dia para a noite. Qualquer fruta, ele tem a vantagem de quando ele dá no alto, por causa do vento, o vento ele tende a adoçar e a granular mais a fruta. Centro de Mogi até Sabaúna, acredito que uns 10 quilômetros. Então é meio que o treino do mogiano fazer isso daqui. E a gente consegue enxergar São José, Pedra do Baú, lá depois de Santo Antônio do Pinhal. A gente consegue ver as torres da Paulista aqui. Que legal, em apenas 2 minutos, que foi o tempo de duração desse vídeo, deu para ver assim, uma cidade assim, muito diferente, assim, uma cidade, digamos, atraente demais e que está próxima. Porque, Kleber, todas as cidades têm os seus pontos fortes. A gente veio durante a pandemia, eu acho que é aí que vem a diferença do que você quer fazer pós-pandemia, o que você quer fazer com essa mudança toda que a gente teve de hábitos, trazer isso para as pessoas, né? As pessoas não conhecem a rua do lado onde moram. Elas não vão no tiozinho da pipoca. Olha. Eu digo a pipoca porque você conhece a pipoca de Mogi das Cruzes. Eu conheço. Né? Então, assim, só existe lá. Desde criança. São coisas que a gente precisa resgatar. Porque, assim, as pessoas precisam disso. A gente viveu muitas coisas tristes, a gente viveu muitas perdas. E a gente precisa resgatar essa vida e ter esses sonhos de novo. Eu acho que o meu propósito nessa vida é fazer as pessoas sonharem. E eu quero trazer através de imagem, vídeo, através da agência, mais sonhos ainda. Mas esse projeto específico, como começou? Você já tinha essa ideia? Enfim, como é que foi? Então, a minha ideia era sempre colocar na internet, no YouTube. Só que daí a gente se reuniu na agência, o que a gente vai fazer, e assim, várias pessoas pensando junto, é melhor do que somente uma. Né? E quando você dá espaço para todo mundo falar, que daí eu digo que a conversa, nada melhor do que uma conversa, cada uma vai dando o seu melhor. Vai falar, eu queria tanto ver isso, queria ver aquilo. Então, por que a gente não monta um piloto e coloca no YouTube? Só que durante esse percurso da gente montar esse piloto, uma pessoa entrou em contato, vocês não teriam material, que eu vi vocês filmando aqui em Mogi, para mostrar para a gente aqui na prefeitura? A gente foi. Então, como vinha o aniversário de Mogi, que foi dia 1º de setembro, a prefeitura pediu para a gente preparar um documentário sobre Mogi das Cruzes, desde a sua parte dos imigrantes, a parte da religião, do ecoturismo, do desenvolvimento. Uma cidade com mais de 500 mil habitantes, aqui no ladinho de São Paulo, que ainda você está conectado com a natureza, totalmente, né? Então, assim, são relíquias como essa que a gente tem que mostrar para as pessoas. O Brasil está cheio disso. Outra questão importante que a gente pode abordar a partir disso aí que você falou é esse olhar profissional e esse acabamento desse trabalho que a gente viu. Hoje, as redes sociais, esse novo formato, ele tem um ponto muito positivo que é de ser democrático. Todo mundo hoje pode participar. Antes, os meios de comunicação eram muito limitados. Hoje, um celular é suficiente para a gente gravar um vídeo. Esse é o lado positivo. Então, por outro lado, e é aí que eu quero chegar e também valorizar o seu trabalho, fazer algo mais técnico, mais profissional, requer profissionais qualificados, sim, agências também, né? Sim, requer, porque assim, tem todo, antes de você querer colocar um vídeo, hoje existem editores no celular que você faz o vídeo, já edita, coloca logo, faz tudo. Exatamente. Mas as pessoas, elas têm olhos, elas têm ouvidos, elas querem o melhor, elas querem qualidade. Elas não querem só... Ali é legal você ver um vídeo na brincadeira, até um certo tempo. Depois você enjoa. É verdade. Daí você vai dar valor para aquilo que tem qualidade. Então a gente tem que zelar isso, por quê? Porque a gente tem muitos profissionais no mercado capazes de fazer o melhor.
E assim, antes era colocado preços lá em cima, e a pandemia mostrou para a gente que a gente precisa dar valor às coisas e também, assim, diminuir esses custos. Né? E eu acho que isso, a gente também tem governo, tem tudo, que precisam olhar para esse lado da comunicação com mais carinho. Eu acho, lógico, é democrático, né? Todo mundo tem a chance de mostrar o seu melhor, mas a gente sempre precisa ter mais qualidade. Então, esse que está com um pouco menos qualidade, ele vai olhar para aquele outro e ele quer chegar até lá. Legal. Então, ele vai fazer um curso, ele vai fazer uma adaptação, ele vai querer conversar com o Antônio para saber como é que o Antônio consegue pegar o foco direitinho e ele não está conseguindo. Então, assim, sempre tem os profissionais que vão estar à frente, fazendo um produto mais qualificado. E eu acho que quando você vai fazer um vídeo que nem esse que a gente acabou de mostrar, exige isso. Né? E eu não precisei vir para São Paulo. São todas pessoas de Mogi. E outra coisa interessante, todo mundo que trabalha com comunicação sabe isso, porque acima de tudo sente isso. Tem uma linguagem que ela não é nem verbal, ela não é escrita, mas ela é sensorial. Um trabalho com qualidade, ele desperta sentimentos nas pessoas, nos espectadores e telespectadores, que as próprias pessoas não sabem explicar, mas que sentem. Sentem, que nem uma parte desse vídeo mostra o som da natureza. Legal. Será que as pessoas em casa conseguiram ouvir? Elas vão ter que entrar no YouTube, colocar o fonezinho de ouvido, e lá no fundo vai estar o passarinho cantando, o vento, que são coisas sensoriais e que precisam ter. Né? E é isso que dá, é isso que faz a diferença num vídeo. Legal. Totalmente isso. Então o áudio tem que ser perfeito. Eu sempre digo para o pessoal lá, ó, trabalhei 17 anos com TV. O áudio, a luz, imagens. É isso. E outra, a voz, né? Também. Quando você tem uma boa narração, uma narrativa legal, conta a história legal, você fez um produto lindo. Então não tem o que falar. Agora, bem de perto dá para ver como seus olhos brilham quando você fala isso, quando você descreve detalhadamente isso. Apaixonada por esse produto. Apaixonada e assim, eu espero que as outras prefeituras também queiram fazer, também queiram entrar em contato com a gente. Vamos mostrar as cidades como elas são de verdade. Bom, Analice, realmente o brilho no olhar que você passa, que a gente percebe, é evidente quando você fala nisso. E nosso programa vai chegando ao final, mas eu queria que outras pessoas também tivessem acesso a isso. Então eu queria que você aproveitasse esses minutos finais para fazer a sua despedida, mas também para deixar os seus contatos. Fique à vontade. Queria muito agradecer, Kleber, pela participação. Eu acho que é fundamental a gente estar falando sempre de recomeços. Eu acho que a minha história ela é feita de recomeços. Né? Então, quem quiser aí entrar em contato com a agência, a INConnect, é só entrar lá no meu Instagram, @AnaliceNicolau, e mandar o direct lá, que a gente entra em contato e vai conversando aí. Quem sabe a gente não faz um vídeo aí do Brasil inteiro. Legal. Mais uma vez, muito obrigada. E você, gostou desse programa? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais, porque esse programa e outros programas que a gente gravou aqui com outros especialistas estarão lá disponíveis. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. Então continue ligado, porque aqui é sempre assim. Você tem especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Então, até a próxima!